Preservar é um ato de cidadania. Ao longo do tempo, o casarão passou a ficar danificado em decorrência dos seus usos. Para compreender um pouco dessa condição, nós recorremos a diferentes narrativas de pessoas que fizeram parte desse contexto histórico. Uma história só é possível quando ela é partilhada. Com isso, nós vamos então ter pessoas que vão representar em suas falas como elas vivenciaram do restauro até a implantação das secretarias no antigo fórum. Ao refletirmos sobre as diversas naturezas do antigo fórum, como é narrado pela sociedade pinheirense, pensamos que a preservação de um bem é o ato de possibilitar para o futuro sua integridade, para que assim outras gerações possam usufruir de sua presença. Desta forma, quando agimos com o ato de restauro, condicionamos 3 razões, sendo elas culturais, científicas e éticas. A primeira está ligada aos aspectos formais, documentais, simbólicos e memoriais. Já o segundo, por ser a razão de serem os bens culturais portadores a uma contextualização de conhecimentos múltiplos na área do saber humano. A ética, sendo o terceiro, nos chama a atenção a responsabilidade de que nenhuma pessoa possui o direito de apagar os traços deixados por gerações passadas e, deste modo, privar tanto as gerações do presente quanto as gerações do futuro da possibilidade de presenciar e conhecer as criações que foram deixadas, sendo elas suportes da memória, testemunho desses bens das quais são portadoras. Márcia Braga chama nossa atenção para estarmos atentos para a compreensão da unidade da dualidade, sendo elas a conservação e restauro. Segundo essa autora, qualquer intervenção de natureza direta ou indireta que seja efetuada sobre o objeto, monumento, deve possuir como objetivo de salvaguardar sua integridade física e, dessa maneira, garantir o respeito pelo seu significado cultural, histórico, estético e artístico, pois são bens de natureza cultural. Meu nome é João Alves de Melo, pertenço hoje ao Rotary Clube de João Pinheiro Participação, fui governador do distrito 4.760, 2023, 2024, por um ano, e hoje sou um rotariano como outro qualquer. A gente sempre reunia nos barzinhos, batendo papo, contando casos e dando as boas risadas, que faz parte da vida. E um certo dia nós estávamos no bar do restaurante do Odier Couto, que hoje é a padaria Panielli, Tia Lila, padaria da Tia Lila hoje, e nós estávamos ali, dentre várias vezes, né, e prometemos de fazer um grupo para cobrar das autoridades, das coisas de João Pinheiro, melhorias. Formamos o grupo Participação, eu não lembro a data exata, mas foi em 1985, e eu e o Eider e outras lideranças da época, Sônia Uchoa, Tita, e construímos o grupo Participação, oficializamos ele, colocamos como de utilidade pública e passamos a fazer o que hoje o Rotary faz, né? Cobrando da cidade, das autoridades e tal. Uma das ideias que nós tínhamos era restaurar o Fórum Velho. Essa palavra não sai da minha cabeça, Fórum Velho, a gente sempre falava, até hoje tem hora que eu ainda falo. Então, restaurar o Fórum Velho. Um determinado dia, o Eider Braga é uma pessoa muito culta, esperta, inteligente, batalhador por João Pinheiro. Ele foi convidado pelo prefeito José Carlos Romero, Zé Pinico, para ser secretário de Cultura da época. E o Eider aceitou o cargo. O que eu fiz? O Eider, agora está na hora, nós estamos com a faca e o queijo na mão, você é secretário da Cultura. Nós pedimos essa restauração do fórum, vai ser Inhambura Capanga, como diz o pessoal antigo, né? E foi dito e feito. O Zé Carlos Romero, Zé Pinico, contratou uma arquiteta e aí veio a restauração do Fórum Velho, que está essa beleza hoje, que é a Casa da Cultura, que eu aproveito para parabenizar vocês que não deixam a Casa da Cultura cair. De vez em quando eu vejo que vocês reformam, está sempre limpo, bonito. Claro, a gente deve muito
obrigação ao prefeito Zé Pinico, né? Porque não adiantava nada Eider Braga e João Alves e Grupo Participação querer construir a Casa da Cultura, querer reformar o prédio, se o prefeito não se empenhasse, não se entusiasmasse com a ideia. E ele foi feliz, porque teve um grande apoio da sociedade, do povo. Eu lembro direitinho que no dia da inauguração aqui, estava a cidade toda em festa por isso, foi uma coisa linda, e com certeza traz o bem para a cultura de João Pinheiro. Olá, meu nome é Eider da Silva Braga e hoje eu estou aqui para falar um pouco da história do sobrado do Foro Velho, em João Pinheiro, Minas Gerais. Para falar um pouco dessa história, eu tenho que retornar ao ano de 1989, em que foi eleito o prefeito José Carlos Romero, popularmente conhecido como Zé Pinico. Com a criação das secretarias, que já foi feita no início do mandato, naquela época o prefeito me convidou para ser o seu secretário municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Embora reticente no início, eu acabei aceitando o convite honroso para ser o primeiro secretário da Educação de João Pinheiro. A situação do sobrado naquela época era muito precária. O prédio estava abandonado, era um dos últimos prédios históricos dentro da cidade de João Pinheiro. Então, assim que eu assumi a secretaria, eu fui fazer uma visita ao sobrado e constatei que estava pior do que eu imaginava. Porque no primeiro pavimento do prédio do sobrado estava cheio de canas de milho, de palha de milho, que o pessoal cultivava no quintal, no fundo do sobrado. Então estava um risco muito grande de acontecer um incêndio e acabar com um dos prédios históricos do nosso município. Aí eu estive na Secretaria de Obras, que na época era meu amigo Gilberto, e lá ele me arrumou uma equipe de pessoas dos garis e nós fizemos uma faxina geral no sobrado. Tiramos toda a cana de milho, fizemos uma cerca na frente. Porque esse prédio também, durante o tempo que ele estava abandonado, ele serviu de moradia para inúmeras famílias que hoje nós conhecemos como famílias sem teto. Então essas pessoas moraram lá durante muito tempo. O prédio é um prédio histórico e nós ficamos sabendo que, na realidade, a propriedade do prédio do sobrado pertencia ao estado de Minas Gerais. Eu conversei com o prefeito que, independente disso, para que a gente pudesse já fazer um projeto de restauração do sobrado. Nós contratamos uma pessoa para cuidar disso, para elaborar todo o projeto, que era a Yolanda Romero, e a Yolanda Romero, em Belo Horizonte, fez todo o projeto de restauração do prédio. Paralelamente, o prefeito encaminhou ofícios pedindo a reversão do sobrado para o município de João Pinheiro. E o prédio recebeu esse nome de Geralda Campos Romero, em homenagem à mãe do prefeito, José Carlos Romero. A dona Geralda, cujo pai era o Alcindo Campos Valadares, neta de João Cordeiro Campos Valadares e bisneta do capitão Sebastião Cordeiro Campos Valadares. Na solenidade de inauguração, como vocês podem perceber, eu tenho um jornal histórico aqui ao meu lado, de setembro de 1991. Quem coordenou a inauguração foi o vice-prefeito Adão Antônio Pereira, já que naqueles dias, em 30 de agosto, nós tivemos o falecimento da primeira-dama, da dona Luzia, e o prefeito não pôde comparecer. Após a inauguração, nós instalamos lá então a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, que funcionou durante várias administrações, até que posteriormente, já na administração do prefeito Jamir Andrade, o prédio da Secretaria Municipal da Educação passou, com o desmembramento da Secretaria de Cultura, passou a ser então o prédio destinado a um museu e à Secretaria Municipal da Cultura, que lá funciona até hoje. E eu gostaria aqui de agradecer
né, a todas as outras administrações posteriores, a administração do prefeito José Carlos Homero, do Zé Pinico, pelo seu carinho, pelo cuidado com o nosso sobrado do Fórum Velho, onde aconteceram muitas histórias, que inclusive muitas dessas histórias foram narradas pelo promotor de João Pinheiro naquela época, Dr. Olavo Valadares, que atuou inclusive no fórum quando lá funcionava o Fórum da Comarca de João Pinheiro. A sala no segundo pavimento, onde era antigamente o Tribunal do Júri, tem o nome do Dr. Olavo Valadares em sua homenagem pelo tempo que atuou naquele sobrado. Então agradeço a todas as administrações pelo cuidado constante com o nosso sobrado. Eu queria aqui também lembrar que esse é um patrimônio que não pertence a nós, João Pinheiro, mas pertence a todos os pinheirenses que por lá passaram, que fizeram história, desde a sua construção, quando era uma residência do capitão Sebastião Cordeiro de Campos Valadares. Aí eu pensei, que tal a gente pegar a fachada da casa e repor, fazer o banheiro, e para poder sentir a história continuava, que já existia aquilo. Aí eu fiz para ele o projeto, ele gostou, falou, nossa, quando ficou pronto ele falou, parece que sempre existiu na casa. O forro, a parte de cima, onde é o auditório e tudo, ali não existia nada. Aquele forro foi criado por mim, não existia aquele forro. Então eu olhei para cima e falei, não tem um detalhe, então estava na hora de enriquecer, né, o projeto da casa. Porque todo projeto você tem que enriquecer um pouco. Então, quando nós começamos a mexer na casa, as paredes começaram a cair. A casa era de detalhe, não tinha nenhum. Era uma casa, tinha as guilhotinas, que nós permanecemos com as guilhotinas. As janelas eram iguaizinhas, que ficaram lá. E eu pus aquela cor na casa, porque naquela época, aquela cor era muito usada, porque eles faziam de barro, entendeu? Eles colocavam pigmento no barro, misturavam e saía aquela cor. O Zé queria branco e perguntou, mas por que você quer essa cor? Eu falei assim, porque é a cor da época, ou era branco ou era esse ocre. Aquele passeio ali, eu não tinha nada para comprovar que existia, que aquele passeio era de pedra. Mas eu sabia que daquela época, a existência naquela época dos casarões eram pedras nativas que eles usavam. Então o Joaquim Silveira, ele falou que tinha na fazenda dele, ele me levou lá e eu escolhi as pedras, sabe? Para colocar. Tudo que você vê de pedra lá foi da fazenda dele. O muro, aquele muro que tem ali na lateral, que vai de adobe. O adobe que restou da casa, nós fizemos um muro. Nós aproveitamos telhas do casarão e depois as telhas não deram e conseguimos mais para completar, iguaizinhas. As pessoas cediam as telhas da casa dela e a prefeitura punha telha comum. Nós substituímos muito pouca coisa da madeira, tudo. Aquela madeira, ela é assim, uma coisa de louco. Para mim foi uma honra muito grande, um sentimento assim, sabe? Eu dava a minha alma ficando ali, eu estava pior, muito pior, quer dizer, não tinha estrutura nenhuma. Eu peguei um calculista, levei lá, aquela casa não cai nunca. O calculista daqui, o calculista mais chato que foi, eu falou, não, mas você está fazendo, mas esse projeto aqui eu vou te contar, viu? Essa casa aqui vai virar século, sabe? Não cai, ali não cai nunca. Eu falei assim, uma coisa nós temos que garantir, que ela vai ficar em pé, porque não tinha estrutura nenhuma, e era só calculista mesmo. O piso ficou o mesmo, lá em cima, o piso foi trocado o piso do auditório, entendeu? Aquele vão daquela sala à esquerda que você entra, aquele vão é o mesmo piso, que as tábua larga. E a cozinha foi feita tudo de novo, com detalhe português ali na cozinha, né? Naquela época eu rodei aqui em Belo Horizonte, mas consegui. Nessa casa nem existe mais. Não foi no cemitério dos Azulejos, não. Porque lá eles vendem por peça.
entendeu? Muito caro. Eu consegui, foi aqui. Aí eu escolhi, Zé aprovou. Eu vou lá e disse, eu sei que entende, ainda bem que ele confiava em mim, entendeu? É muito interessante isso que vocês instalaram no casarão, toda essa parte cultural, entendeu? Isso que é cultura, e o casarão foi feito para isso. A história, a cultura, isso mantém ele em pé, mantém ele vivo. Você vê que você entra lá e tem uma energia diferente, não tem? Porque a história está, graças a vocês, que ele está indo, né? Porque vocês estão fazendo crescer. Que foi criado por mim, não é original, porque não podia modificar a estrutura de lá, fazer banheiro lá, entendeu? Esses azulejos também eu consegui numa casa lá em BH. Era um resto que estava jogado assim num canto, entendeu? Eu fui catando e eles me deram. Esse aqui eu ganhei. Sabe o que acontece? Foi criado esse núcleo aqui, porque o Zé falou assim, Yolanda, lá dentro nunca teve banheiro. Então eu não quero que faça banheiro. Falei, pronto, onde eu vou fazer esse banheiro? Aí eu fiz o projetinho pro meu mestre aqui, de fazer a fachada daqui, imitando uma fachada de lá. Isso aqui você jura que tinha, né? Não é estar numa obra, é uma inspiração atrás da outra. Sonhos, né? Eu falo assim, o que eu vou fazer? Eu não posso matar a estrutura da casa, eu não posso matar o design da casa. Eu tenho que dar uma continuidade. Né? Aqui em Varginha, eu restaurei vários casarões, várias cidades, mas o que está mais conservado é aqui, Varginha e Contagem também. Olha, a Casa da Cultura de João Pinheiro, ela nos traz grandes lembranças. Casa Cultura, o imóvel da Casa Cultura, é um dos mais antigos da história de João Pinheiro e que foi palco para a sede do Poder Judiciário. Quantos júris, quantos despachos judiciais já aconteceram aqui neste imóvel. Depois, ele foi se depredando e aí o tempo foi fazendo com que esse imóvel fosse se acabando. E aí, no ano de 1991, o ex-prefeito Zé Pinico, que era um audacioso na questão da cultura, um apaixonado pela cultura, ele atendendo inclusive um pedido de parceria com o Clube Participação, que hoje se migrou para o Rotary Club e aí se tornou o Rotary Club de João Pinheiro Participação. Ele então fez uma reforma de todo esse prédio, transformando esse prédio numa obra realmente muito bonita, trazendo para aqui a Secretaria Municipal de Educação, que funcionou aqui durante várias gestões. E quando eu tive a oportunidade, a graça de Deus e do povo de João Pinheiro, de estar à frente da prefeitura no mandato de 2005 a 2008, exatamente no ano de 2006, nós, numa conversa, num bate-papo com o juiz de direito que trabalhava aqui à época, o Dr. José Henrique Malma, surgiu a parceria então, o Dr. José Henrique também é um apaixonado pela cultura e nós também, surgiu a ideia então de fazer uma parceria entre Poder Judiciário, Poder Público Municipal e o Poder Judiciário, para que nós criássemos de forma definitiva a Casa da Cultura de João Pinheiro. Quem tem mais aí de 40, 45, 50 anos, provavelmente se lembra que João Pinheiro teve 2 cinemas. O Cine Astro, que funcionava ali na Avenida Juca Cordeiro, onde hoje funciona a Igreja Universal do Reino de Deus, e o Cine Cia Maria, ali em frente à Igreja Matriz Santana, onde hoje funciona lá um restaurante, de comidas inclusive típicas aqui da nossa região. E aí, nós conseguimos então encontrar aquela placa, numa forma meio que quase que de V, que trazia a logomarca de Cine Cia Maria, que marcou história em João Pinheiro. E reformamos todas as cadeiras, que inclusive tem o formato de verdadeiras cadeiras de cinema. Conseguimos um telão do tamanho necessário à época, com o apoio aí de arquitetos da nossa cidade. E aqui na Casa da Cultura, nós inauguramos então o Cine Cia Maria, com dimensões menores, com um número de cadeiras menor do que o que era do Cine Cia Maria, mas que foi o suficiente para abrigar os alunos, aquelas pessoas que nunca tiveram uma oportunidade naquela época de adentrarem em um cinema e verem aqui um cinema realmente com a qualidade daqueles grandes cinemas de antigamente. Ali no Córrego Extrema,
tivemos a oportunidade também de fazermos lá uma pontezinha em tamanho pequeno, mas assim, que trouxesse um lado cultural para a obra, para ligar aqui a Casa da Cultura, passando ali pelo Córrego Extrema até o bairro do outro lado, o bairro seguinte. E assim, o povo começou a vir na Casa da Cultura. E a Casa da Cultura se transformou hoje. E aí em tempo ainda, além dessas reformas que nós fizemos, nós baixamos um decreto municipal, onde de forma oficial, João Pinheiro passou a ter pela primeira vez a sua verdadeira Casa da Cultura. Esse monumento cultural que até hoje continua resguardando a nossa cultura, os nossos costumes. Eu fiquei apaixonado quando eu entrei aqui na Casa da Cultura agora e vi fotografias antigas e fotografias recentes que revivem o nosso passado recente e antigo, que continuou então fazendo valer a cultura de João Pinheiro, enchendo a nossa alma e o nosso coração daquele amor que nós temos ter pela nossa cidade, pela nossa região, pela nossa cultura. Me sinto muito feliz de ter tido a oportunidade que Deus me deu de fazer parte desse momento importante de João Pinheiro, que transformou a nossa cultura e que é preservado até hoje por essa equipe maravilhosa, competente, que trabalha, que labora aqui na Casa da Cultura. O prefeito Zé Pinico, quando ele restaurou aqui o prédio da Casa da Cultura, ele trouxe para aqui, à época, a Secretaria Municipal de Educação. E quando nós resolvemos fazer essa reforma, quando nós criamos de forma oficial a Casa da Cultura de João Pinheiro, nós locamos um imóvel que fica bem perto aqui da Casa da Cultura, de propriedade do nosso saudoso Zé Tigre, e levamos toda a Secretaria de Cultura, de Educação, para lá. E aí instalamos aqui a Casa da Cultura. Então nós tivemos dois grandes ganhos. Primeiro, levamos a Secretaria de Educação, que funcionava aqui, para um outro local maior, com melhores condições de atender a população piauiense, e criamos aqui a Casa da Cultura num local totalmente propício que atendesse todas as nossas demandas, inclusive com a criação do Cine Cia Maria. E hoje nós, inclusive, à época nós trouxemos para cá também, que funciona até hoje, o acervo do Judiciário, que está aqui até hoje, que é fonte de estudos, sobretudo para os estudantes de direito, para os advogados em atividade e para toda a nossa população. Muito bem, a história do arquivo é o seguinte: a Justiça de João Pinheiro não tinha como armazenar e guardar tanto material que tinha. Eu propus para ele que a Casa da Cultura poderia fazer um convênio com ele e pegar esse material e a gente fazer um arquivo aqui. Ela aceitou na hora. Só comunicou Belo Horizonte, o Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, que também aceitou na hora, e nós pegamos esses processos antigos, Juca Cordeiro, Coronel Hermógenes e tantos outros que por aqui passaram. Hoje encontra-se o processo deles, ou alguma coisa deles, estão aqui, guardados aqui para pesquisa, para quem quiser, graças a isso, porque não tinha como guardar. E nós fizemos esse convênio. Inclusive, nesse convênio, assinou junto comigo, era uma das conselheiras, a Gisele. A Gisele era uma das conselheiras na época. A Casa da Cultura de João Pinheiro foi criada em 2006 para sediar um espaço de preservação da memória e história local. A criação da Casa da Cultura em João Pinheiro resultou de esforços do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, do Poder Judiciário, na época, sob a direção dos juízes Dr. José Henrique Malman e Dr. Marcelo Lucas, bem como do então prefeito municipal Jamir Andrade e da secretária de Educação e Cultura Marlene Pacheco. Salientamos a importância da parceria estabelecida entre o Poder Executivo, o Judiciário e a sociedade civil, organizada em conselho, no caso específico, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, para o principiar desta instituição de grande relevância para fazer brotar e fortalecer o sentimento e o desejo por abrigar, preservar e resguardar objetos que são testemunhos da história local. Na implementação dessa política foi fundamental
o apoio do Dr. José Henrique Malman e o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, que deu suporte e incentivo para o fortalecimento da instituição, tanto quanto para a aquisição do acervo. Entendemos que, tal como mencionou a professora Fernando Camargo Lopes e o professor Fernando, os museus consistem em uma instituição moderna voltada ao público, detentora de um passado e, portanto, de uma memória, além de ser responsável por uma divulgação pública de determinados conhecimentos e valores. Desse modo, a Casa da Cultura e o Museu do Alegre exercem um significado extremamente relevante. Muita gente acredita que eles são apenas um caminho em direção ao passado, quando na verdade são muito mais que isso. São lugares de conexão entre passado, presente e futuro, pois olhar o passado é conhecer o que foi feito para aprimorar mecanismos que podem influenciar o presente, para que novos conhecimentos, novas técnicas sejam disponibilizadas para a sustentabilidade e também para as informações das futuras gerações.